oportunidade desde que eu subi da base do profissional lá no Ceará. Sempre, graças a Deus, joguei a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Já fui vice-campeão brasileiro. Sei bem como é que é jogar essa competição. Vocês lembram, tu lembra dessa, que quando rolou, na época que o Felipe Jonathan estava treinando no Ceará, um almoço do Felipe Jonathan no foi. Ordones do Jockey. Do Jockey. Foi. E aí a galera, eu acho que registraram, tiraram foto. Tiraram e fotos. tal. Com Então, o Alex Santiago e tal, todo mundo do Fortaleza. Exatamente. E naquela época ele estava treinando no Ceará. Sim. É tanto que a galera ficou chateada a partir daí. Porque sabia que ele estava tentando negociar a vinda dele para Fortaleza. Naquela época não deu certo, se eu não me engano. Ele foi vir depois. Passou mais 6 meses ainda no Santos. O Santos caiu, ele veio para Fortaleza. Naquela época pegou mal também pro Felipe Jonathan, né? Sim. Mas é alguma situação parecida, assim. Era um jogador que interessava o Fortaleza, sempre interessou. Então... Mas só por ser ex-Ceará já entra na lista, também né? não é tão... Cifec é o Centro de Inteligência ex-Ceará, eu acho. Nossa. Dá certinho. Não tem o DIN, mas dá certinho. Cifec é o Centro de Inteligência e Formação de ex-Ceará. É por aí, entendeu? É mesmo. Centro de Inteligência e Informação de ex-jogador e ex-Cearás. É isso. Centro de Inteligência e Informação de ex-Cearás. Pronto, é o Cifec. Perfeito. É isso, cara. Os caras têm uma tara, assim. Jogou Ceará, meu amigo. Eu não sei como é que não fizeram loucura, a proposta cara, pelo loucura. Vina até agora, porque eu tava esperando, inclusive. Mas, aliás, sobre o Felipe Jonathan, ele saiu queimado com as duas torcidas, né? Saiu. Foi mal o comportamento dele em relação à torcida do Ceará, porque ele era um cara que... Se ele era Fortaleza, ele se disse depois torcedor do Ceará, disse, eu torço Ceará. Tem entrevista dele dizendo isso. E aí depois ele volta pro Fortaleza e diz que é o clube do coração dele, e aí já muda de novo, e aí vai super mal lá no Fortaleza, o desempenho dele não foi a contento, né, assim, de expectativas, contento de expectativas da direção da equipe, e aí ele acabou sendo escanteado, teoricamente, né, aliás, assim, não digo nem teoricamente, mas falam que as fofocas dizem, né, que ele era um líder de motim. Não sei. Falaram que ele era paneleiro, que ele tinha que sair de lá. Cara, tava nos canais do Fortaleza. Não sou eu que estou falando aqui. Entendi. De que ele era um líder negativo porque não jogava e contaminava. Falou Felipe Jonathan, não é informação nossa. Não é nossa, eu tô ligado que ele assiste a gente, eu assistia, né, antigamente. Então... Eu lamento por ele, porque ele parece ser um cara legal, um cara do bem, mas na relação dos clubes, ele acabou indo muito mal com o Ceará, que ele tinha uma história, e ele sabe muito bem disso, né? Porque eu entendo, velho, o salário que o Fortaleza pagou pra ele é muito alto. É tanto que foi difícil até pro Fortaleza arrumar alguém pra emprestar. Eu acho que foi mais de 300, né? 300 mais de 300, cara. Mais de 300, com um contrato longo, né? E aí o cara não vai não pensar na família dele, eu entendo. Mas a questão é um modus, né? Tô voltando pra casa. Tipo, como se ele tivesse sido formado no Fortaleza. Ele sabe que não foi. Sim. Entendeu? Ele virou jogador no Ceará. Então, forçou a barra. Outros jogadores já foram pra lá e não tiveram que forçar essa barra. E não precisaram forçar essa barra. O Paes, ele fez todo um teatro. E o Paes estava envolvido na época do anúncio do Jonathan. Diretamente, foi lá, recebeu ele, recebeu a família, trouxe o pai dele. Fez todo um negócio familiar do Felipe Jonathan, né? Sim. Trouxe o irmão do Jonathan para jogar no Fortaleza também. Então, assim, pra que isso? Se ele tivesse ido lá cumprir o contrato dele, fazer o trabalho dele, então, óbvio, cara. Tipo, o Pacheco foi, o João Ricardo também foi. O João Ricardo nunca... Beleza. Foi meio... foi ele que puxou o Pacheco, o João Ricardo, pra ir pro Fortaleza. Mas, assim, não teve esse teatro todo no anúncio. Só foi e jogou. Só foi e jogou, pô. Então, assim, isso que pegou mal. Não precisava. É tanto que o pai dele mesmo postou, ainda no Fortaleza, que tinha se arrependido de ter feito esse movimento de ir pro Fortaleza. Sim. Que aí foi outra confusão também. Que eu lembro que os canais lá do Fortaleza ressaltaram isso. Então, cara, são escolhas da carreira do cara. Eu acho muito difícil ele voltar a jogar no Ceará e no Fortaleza. Também né? acho. Acho muito pouco provável. A não ser que, enfim, né? Assim, no momento atual, acho muito difícil. E a vida vai seguir por Jonathan. Tem muito jovem ainda. Vai seguir por outros caminhos aí no futebol. Tem qualidade para isso.
E daqui, cara, é isso, assim, eu não lamento não, assim, eu não queria ele de volta. Não, também não. Só tô falando pela pessoa mesmo, aí jogar no Ceará... Pela gestão de carreira que foi péssima. Isso. Foi uma gestão péssima, porque... E por sinal, ele já chegou no Mirassol e na entrevista ele falou que era da base do Ceará. Já pensou? Sério? Foi. Tem um corte, acho que foi o futebolês que soltou aí. Vamos já foi esse aí. Vamos ver. Dá pra ver aí, Douglas? Eu vou procurar aqui. Porque ele fala isso. Não, eu era da base do Ceará, depois eu fui pro Fortaleza e agora eu tô vindo pra um time que tá fazendo um grande trabalho, não é à toa que tá bem na tabela. Ainda deu uma alfinetada no Fortaleza. É, uma alfinetada, porque eu lembro muito bem que todo teatro tô voltando pra casa. Todo mundo lembra disso aí, né? Como se ele tivesse sido jogador da base do Fortaleza, coisa que ele sabe que não era, cara. Vamos ver se eu consigo botar aqui. Enquanto isso, vai deixando o like, tá, galera? Deixa aquele like aqui, ó, botar na tela. A fala do Felipe Jonathan, que chegou lá no Mirassol, ele citou o Ceará, cara. Vamos ver aqui. Eu tive a oportunidade desde que eu subi da base do profissional lá no Ceará, sempre, graças a Deus, joguei a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Já fui vice-campeão brasileiro. Sei bem como é que é jogar essa competição. Focar durante a competição, o quanto antes a gente pontuar. Né? Eu costumo falar que a gente primeiro tem que buscar os 45 pontos iniciais. Isso para qualquer clube entre os 20. O Mirassol tá bem no campeonato, então o que eu puder passar de experiência aqui, eu posso passar um pouco a experiência que eu tenho durante alguns anos aqui no futebol brasileiro. Graças a Deus eu tive a oportunidade desde que eu... Ele falou aqui, ó, não é à toa que está numa boa colocação no Campeonato Brasileiro, né? Tem feito um grande trabalho no Mirassol e começa a fala dizendo isso, que veio da base do Ceará e foi pro Fortaleza, né? Enfim, jogou na primeira divisão desde que saiu da base do Ceará. Ele nem falou do Fortaleza, ele falou do Ceará e não falou do Fortaleza. É verdade. Ele nem citou o nome do Fortaleza, ele fez questão de falar do Ceará e não falar do Fortaleza. Sim, pois é. É isso, né? Eu acho que talvez ele se arrependa também do movimento que fez. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mas é isso. Segue a vida. Ele agora é jogador do Mirassol e o torcedor do Ceará. O Ceará não precisa olhar pra ele, né? E é porque às vezes a gente não lembra, mas eu lembro bem que o Jonathan jogando pelo Santos, todo ano, nas férias dele, ele ia em Porangabuçu. Sim. Todo ano ele ia na sede do clube. Todo ano. Na base e no profissional. Todo ano ele fazia isso. Aí você abre mão disso pra jogar no rival, são as consequências, né, cara? Agora sim, volto a dizer, tem a questão salarial. E aí, vida que segue agora pra ele e tá tudo certo. Fala, galera, você acabou de assistir um corte aqui no BPR, então já sabe, né? Deixa o teu like, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito ainda aqui no Bora Pro Racha e pode ficar ligado por aqui que tem muito mais assunto sobre o Vozão, tá bom? Então, fica ligado, bora Vozão, bora pro Racha.